Olá, programa Gestão dessa semana, vamos fazer o empresário Dornei De Lázari, proprietário da Casa Nostra, e falar um pouco sobre todo esse segmento de alimentos, de bebidas, né, no qual a Casa Nostra nos serve com uma qualidade ímpar. O nosso programa vai ao ar nesta quinta-feira, com reprise no sábado e na segunda. Conto com vocês. Boa noite. O programa Gestão dessa semana traz Dornei De Lázari, proprietário da Casa Nostra, uma empresa, né, um comércio aqui de Lajeado, muito conhecido por todo um trabalho que faz em cima de alimentos, né, e também de bebidas, que se destaca muito. Boa noite, Dornei. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Ok. Dornei, nós sempre, no começo do programa, temos de praxe conhecer um pouco mais da pessoa, né? Quem é o nosso entrevistado, um pouco da sua história e também um pouco da história da empresa, né? Que normalmente se funde e a gente acaba muitas vezes associando o Dornei da Casa Nostra. A pessoa meio que perde o sobrenome e adquire o sobrenome do negócio. Quem é o Dornei da Casa Nostra? Tá bem. Eu sou de Nova Brécia, natural de Nova Brécia. Saí de lá aos 13 anos de idade. Fui buscar oportunidades melhores, que naquele momento o nosso município era muito fragilizado, não se tinha muitas oportunidades. E nasci no interior de Nova Brécia com meus pais e nesse momento eu fui embora para Lagoa Vermelha. E fiquei trabalhando lá até os 22 anos, acredito, ou 23. Aos 25 anos eu fiquei lá. Aos 20 anos eu montei meu primeiro negócio, foi uma pizzaria. Eu e a minha esposa, nós montamos lá e fiquei 5 anos com essa pizzaria. E a partir disso, depois nós saímos de Lagoa Vermelha e depois viemos parar aqui em Lajeado. Já sempre no ramo de alimentos, né? Já adquirindo um conhecimento em cima disso. Mas aonde entra a Casa Nostra na tua vida? Casa Nostra entrou em 1999, surgiu a oportunidade da gente comprar a Casa Nostra e aí a gente vinha de um ramo mais de restaurantes, pizzaria, restaurante e churrascaria, enfim, a gente atuou nessas áreas também. E aí surgiu a oportunidade que parecia muito, muito interessante naquele momento. E a gente encarou ela de frente e fizemos o que para nós era possível, foi possível, foi necessário, mais que o possível. A gente se dedicou bastante para dar sequência, né? E evoluindo devagarinho, né? E normalmente quando a gente, no caso, um empresário adquire uma empresa de outro, nesse segmento é um pouco mais complicado. Porque eu me lembro, a Casa Nostra, os antigos donos tinham uma presença muito forte. Eram pessoas conhecidas na comunidade. Não deve ter sido fácil fazer essa transição e hoje vocês conseguirem consolidar e ampliar o que é o conceito Casa Nostra aqui na Lajeado. Mas foram muito importantes os antigos proprietários, a dona Lourdes e o seu Nelson Preto. Isso aí. Que foram pessoas que fizeram um belo trabalho, que são lembradas até hoje, né? E isso, a Casa Nostra também faz parte, eles fizeram parte muito importante da Casa Nostra, graças talvez ao início sólido de ser reconhecida como uma empresa saudável, né? Que a gente conseguiu fazer um bom trabalho depois também e vim continuando fazendo. Então, a história da Casa Nostra ela é uma história bonita, uma empresa que vai fazer agora dia 11 do mês que vem, 36 anos. Então, uma empresa continua ainda sendo uma empresa familiar, mas tem potencial para crescer, a gente sabe disso, né? Mas é muito bacana, a gente está muito feliz sempre em trabalhar, muito trabalho, nada de muito fácil, né? Mas a gente trabalhou muito domingo a domingo, hoje a gente não trabalha mais domingo, mas mesmo assim a gente tem que estar presente diariamente lá e como é uma empresa que depende muito da nossa presença também, né? Então... Isso cansa, né? Domingo a domingo não é fácil. A gente se acostuma, né? Mas cansa, claro, né? Não é fácil. Mas isso faz parte do tipo de ramo de negócio que se trabalha. Quem trabalha com alimentos sabe muito bem disso, né? Com certeza. Por exemplo, padaria, né? Padaria tem os horários bem diferentes que outros segmentos têm. Então, tu tem que estar sempre atendendo ao cliente. O cliente quer ter o seu pãozinho quentinho de manhã cedo, então ele não abre mão disso. Então, para poder oferecer isso, tu tem que te adaptar. Tem que estar
Tem que estar presente, senão ele vai para outro lugar. Né? Eu falo de pão porque tem o Dornei trouxe aqui uns pães aqui para nós e trouxe como exemplo, e o cheirinho aqui está maravilhoso. Bem, vamos conhecer um pouquinho então da Casa Nostra, nossa reportagem. Depois a gente volta para conversar um pouco mais com o Dornei de como é que funciona, né? E principalmente os últimos anos a Casa Nostra está ampliando o seu serviço, ampliando o seu leque de produtos. Vamos para a nossa reportagem, depois a gente volta. Uma empresa familiar que comercializa vinhos, cervejas artesanais e uma gastronomia que foge do comum. Sempre tentamos inovar, trazer produtos diferentes que não tenham tanto no mercado tradicional, né? Para a gente poder ter um diferencial na nossa região aqui, inclusive, né? Tudo começou nos anos 80 com outra família. Perto dos anos 2000, Dornei comprou a empresa e seguiu a linha comercial. No início, os vinhos eram mais comuns, o que com o tempo mudou. Começamos a perceber que as pessoas nos pediam coisa melhor. E a gente tinha uma ou duas ou três alternativas somente naquele momento. E começou a surgir possibilidades de a gente provar e conhecer e nos oferecerem também. E aí a gente começou a apostar e a gente começou a sentir que o mercado aceitava isso, queria mais. E aí foi um caminho que a gente não tinha como retroceder, porque o cliente quer, você é obrigado a andar para frente, né? Outra necessidade que surgiu foi a cerveja artesanal, bebida que ganhou espaço e atraiu vários apaixonados pela cevada. Nessa empresa, as cervejarias locais têm espaço. Essa é Manuel, algumas pessoas aqui da região já conhecem muito bem até. São dois irmãos aqui de Lajeado que produzem elas, o Gerson Lisk e o Sérgio Lisk. O Sérgio trabalha até conosco aqui. Eles produzem em algumas cervejarias, né? Essa aqui, por exemplo, foi produzida lá na Agabir, em Santa Cruz. Cerca de 900 rótulos de vinho estão expostos. Nós trabalhamos muito forte hoje o sul da Itália, a gente está vendendo muito bem nessa linha. Vendemos muito bem vinhos da Argentina, do Chile, nacionais, várias marcas também, vinhos bem interessantes. Em meio à crise financeira do país, Dornei acredita que produtos diferentes podem ajudar. Mas só ter produtos não é o suficiente. A gente tem que fazer sempre coisas novas e tentar criar alternativas, como já tinha te falado, de promover esses momentos para as pessoas poderem provar ou ter essas experiências, porque só ter o produto e não conseguir fazer algo mais, às vezes é mais complicado. Empresa que começou focada em vinhos e hoje tem no estoque várias opções gastronômicas acompanhadas de uma boa cerveja artesanal. Vamos encerrar o nosso primeiro bloco. Depois eu vou conversar um pouquinho mais com o Dornei, saber um pouco, né, de como é que essa empresa funciona e quais são as características principais em termos de gestão. Como tocar um negócio que funciona todos os dias da semana e realmente exige muito porque o cliente é cada vez mais sofisticado e mais exigente. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. O nosso segundo bloco, hoje recebendo Dornei De Lázari, proprietário da Casa Nostra, para conversar um pouco sobre esse segmento, né? Que é o segmento de quem trabalha com alimentos e bebidas, principalmente na questão de delicatessen, do que a gente chama cada vez mais do mercado gourmet e do mercado de produtos funcionais e saudáveis. Mas tem uma questão aí que eu coloquei antes, de domingo a domingo, mas conversando em off contigo, né, Dornei, tu colocas que já faz 1 ou 2 anos que vocês optaram por não abrir mais domingo. E normalmente domingo é um dia excelente para quem trabalha nesse segmento. Motivos certamente foram vários, mas poderia destacar um pouco por que a opção de abrir de segunda a sábado a Casa Nostra? Sim, na verdade era o nosso melhor dia, o domingo. Né? A gente tinha um resultado assim, domingo, extraordinário. O que a gente optou, porque a gente precisava viver um pouco a vida, né? Cuidar da nossa família, dos nossos filhos também e dar um pouco de atenção, porque a gente não estava conseguindo fazer isso, só trabalhava. Então foi uma escolha que a gente teve que fazer e estamos felizes assim. Eu não poderia assar um churrasco no domingo porque eu tinha que trabalhar, né? Então era bastante duro, né? E a gente trabalhou muitos anos domingo. Eu, pessoalmente, trabalhei 28 anos domingo. Então, se o domingo desse resultado, eu não precisaria mais nem trabalhar, né? Só domingo solucionasse os problemas, né? Eu acho que essas decisões, eu até quis tocar nesse assunto aqui no programa, porque são decisões que muitas vezes o empresário tem que tomar, o gestor tem que tomar, porque isso faz parte da qualidade de vida. E você trabalha com qualidade de vida, você trabalha com produtos funcionais, com produtos diferenciados, né? E falar e não fazer é meio complicado. Tem que haver um equilíbrio entre o pessoal e o profissional.
Com certeza. Inclusive, isso já estava me causando problemas, porque se eu não estou bem, eu não vou trabalhar bem, né? Então, tinha dificuldade em resolver conflito, esse tipo de situação, que acabava me sobrecarregando e eu não tinha paciência para administrar isso. Então, foi necessário, foi importante, foi muito bom enquanto a gente conseguiu, né? Mas chegou um ponto que a gente teve que dar um tempo e tentar viver um pouco mais tranquilo, né? E trabalhar melhor, conseguir dar atenção para o cliente com um pouco mais de qualidade, né? O atendimento sem um sorriso, principalmente nesse segmento, é meio complicado, né? E é necessário. As pessoas notam, o cliente nota, cada vez mais exigente, né? Na verdade, a gente não consegue passar o que não é, né? O que vai passar o que tu está sentindo no momento, então tem que estar bem, né? Para trabalhar bem, tem que estar bem. Doni, uma das características que eu vejo na Casa Nostra é cada vez mais buscar alimentos e bebidas, né? Cada vez mais, não diria a palavra sofisticado, mas cada vez mais com uma variedade e com uma qualidade diferenciada, né? Eu citei antes a questão dos alimentos funcionais, alimentos saudáveis, né? Até os pães que você trouxe aqui vão ao encontro disso. Por que essa opção? Por tendência, por uma especificação? Qual é os principais motivos que levam hoje a Casa Nostra a cada vez mais buscar essa diferenciação de produto? A gente tem que sair nós pensamos que nós não podemos trabalhar com um produto que está no varejo, no tradicional. Então, a gente é obrigado a fazer alguma coisa diferente até para se manter no mercado, né? Então, as pessoas também estão buscando coisas com mais qualidade percebida, mais valor agregado também, mas também com o que vai suprir a vontade dela provar por exemplo, uma massa que vem da Itália, que não vai achar em qualquer supermercado, por exemplo. Um bom azeite de oliva, que as pessoas estão muito preocupadas em ingerir uma coisa de muita qualidade, um produto que seja reconhecido. Isso. E o cliente vai específico atrás disso? Vai, com certeza. Claro que nós não temos um volume grande um volume extremamente grande, mas tem o cliente específico desse produto. Como uma pessoa que vem buscar um bom vinho, buscar um bom vinho italiano, um bom vinho espanhol, um bom vinho chileno ou argentino, ou enfim brasileiro também, que temos várias opções boas. Tem gente que vai buscar somente preço, tem gente que vai buscar somente o que lhe satisfaz, né? Então, tem esse equilíbrio, né? Acredito que acaba casando uma coisa com outra. Hoje nós temos alguns produtos também que a gente vem trabalhando há muitos anos, que nem os queijos, né? A gente trabalha com queijos holandeses de ótima qualidade, com uma tradição milenar, né? Então, hoje nós temos esse cliente que vem buscar isso. Esse mesmo cliente é o que vai comprar um pão desse, né? Que ele vai se preocupar, opa, vou poder comer um pão, mas com qualidade, sem gordura, sem aditivo nenhum, só com fermentação natural. Então, farinhas 100% integrais, né? Com mistura de grãos, que vai suprir a necessidade. Só com um azeitinho de oliva, um pão desse, já vai... E um bom vinho, ou enfim, até um café, um chá também vai suprir a necessidade da pessoa, né? E outra coisa também que chama a atenção na Casa Nostra é todo um trabalho de, vamos dizer, ensinar as pessoas a provar vinho, por exemplo, né? Vocês têm todo um trabalho, toda uma ação no qual vocês trazem empresas, né, vinícolas, para fazer um processo de degustação. Isso promove bons resultados para a Casa Nostra? Sim, nós tivemos várias experiências nesse ano que passou e nesse ano, por exemplo. No ano que passou, a gente iniciou toda sexta-feira um happy hour. Toda sexta-feira a gente abre algum vinho, uma opção, 2 ou 3, dependendo. Vinho tinto, no verão vai ser um vinho branco, um espumante, alguma vez uma cerveja também, né? O que isso deu? As pessoas começaram a provar coisas diferentes. O resultado, as pessoas provam, gostam, compram. Prova, não gostou, não compra, né? E também nós fizemos um evento chamado Encontro do Vinho. Iniciamos nesse ano, se não me falha a memória, foi em março o primeiro que a gente fez. Fizemos 4 encontros do vinho nesse ano aqui. Que a gente convidou 3 importadoras no momento, com 6 profissionais, 2 de cada importadora, um enólogo, um sommelier, e mais o nosso suporte. Fizemos uma degustação para 80 a 100 pessoas, que a pessoa vinha lá e comprava um convite. Esse convite se revertia 100% em valor de vinho para levar para casa, e ela podia provar vinhos de R$50 até R$300, R$400 a garrafa. Podia provar à vontade e não ter praticamente custo nenhum por isso. Quer dizer, a pessoa pode provar, se ela veio em 4 encontros, provavelmente uns 60, 80 vinhos ela pode provar diferentes. E isso também melhora o paladar das pessoas, porque quando ela prova, custa um pouco mais, mas eu percebo a qualidade que está inserida nesse produto.
Tanto que os produtos que a gente vem vendendo, a comparação do ano passado para esse ano, a gente percebe uma evolução dos produtos de maior valor agregado, assim, bem grande. É isso que é importante, né? Você que eu estava falando, estava me lembrando. Uma vez eu assisti uma palestra de aqui nós chamaríamos de açougueiro, mas na realidade é um dono de uma boutique de carnes, Itzvan Wetzel, lá de São Paulo. E ele é muito famoso porque ele trabalha exatamente isso como você faz. Ele vai ensinando as pessoas a usar. Ele tinha uma frase que ele falou nessa palestra que eu nunca me esqueço. Ele disse assim, ó, se a pessoa não faz uma determinada carne porque ela nunca aprendeu a fazer. Talvez se a gente trouxesse, a pessoa não toma um determinado vinho porque ele nunca provou. O sistema é o mesmo. E isso se comprova no caso de vocês? Se comprova com toda certeza. Tanto que nós estamos, o pessoal só fala em crise, né? Existe crise, claro que a gente sabe que existe. Se o problema fosse a crise, não iríamos vender vinho mais caro, né? A gente melhorou a venda do vinho mais caro pela experiência que as pessoas tiveram. Que elas talvez tomaram uma garrafa a menos e tomaram um vinho melhor. Ou tomaram, vou provar, vou conhecer, gostou, vou me privar de fazer outra coisa e vou tomar um vinho um pouco melhor. Então, melhorou o poder de compra, talvez não, mas melhorou o paladar das pessoas, né? Pelo menos as que a gente tem ao nosso redor, né? Os nossos clientes, enfim, que vieram várias pessoas que também a gente não conhecia, que também foi muito importante. Que um cliente convidou um amigo, um familiar, enfim, daí acabou vindo pessoas novas também, que é bom manter os que a gente tem, mas também é sempre bom ter novos clientes, né? Exatamente. Isso me lembrou do clube de compra, que está cada vez crescendo mais. Mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bem, vamos encerrar o nosso segundo bloco. E depois no terceiro bloco explorar um pouco mais o conhecimento do Dornei desses anos todos que ele tem de experiência no ramo de alimentos e falar um pouco sobre as novas tendências também aí, né? O que está acontecendo nesse mercado, a influência que, por exemplo, redes sociais têm e toda a tecnologia que cada vez mais abarca conhecimento para as pessoas e também oportunidades. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. De volta ao nosso terceiro e último bloco, hoje recebendo o proprietário da Casa Nostra, Dornei De Lázari, e estamos falando um pouco sobre alimentos e bebidas, né? Mas, Dornei, a gente falou bastante sobre a questão da tua organização, da tua empresa. Eu queria falar um pouco agora sobre o mercado. A gente sabe que duas coisas eu queria falar contigo especificamente sobre isso. Primeiro, né, eu já conheço um pouco, tu trabalha bastante as redes sociais, né? As redes sociais, elas te dão um retorno, tu consegue detectar isso, né? Você promove os teus vinhos, os teus clubes, isso dá um impacto interessante, você consegue sentir isso? Sim, conseguimos um resultado bastante expressivo, inclusive. Em vários momentos a gente consegue mensurar, principalmente quando a gente promove algum evento, então ali a gente percebe que a demanda acaba sendo... atinge pessoas também que não é só do nosso círculo do dia a dia, né? De clientes que já vêm, mas acaba surgindo pessoas novas e também de clientes que vi que tem essa promoção, que tem agora nós temos o outlet de vinhos, por exemplo. As pessoas vêm, eu vi no Facebook de vocês que tem essa promoção. Nós tivemos um exemplo ontem, um cliente de São Paulo que viu e que nos contatou para ver sobre esse produto. Então, quer dizer, as pessoas enxergam. Tu manda para São Paulo? Mandamos. São Paulo, Curitiba, Rio, Mato Grosso. E compensa para eles comprar daqui? Depende do momento, né? Depende da situação, mas tem várias vezes que compensa. Nessa ação de preço que a gente tem agora, compensa em comprar em qualquer parte do Brasil. Claro que tem uma diferença de tributação que tem que se pagar para ir para lá e tal, mas às vezes dá 10%, 6%. No caso de São Paulo, é em torno de 6%, 5, alguma coisa. E daqui a pouco, se o preço está muito competitivo, a gente não tem como dar frete, né? Mas senão, mesmo assim, vale nesse caso agora, desse outlet que a gente está fazendo, vale muito a pena mesmo de lá. Quer dizer que a Casa Nostra aberta para o mundo agora? A gente tem que tentar vender onde é que puder, né? Se possível, né? Tá certo, tá certo. Então, desculpe. O bom é que essas redes sociais, elas acabam te dando a oportunidade de... Como nós ainda não trabalhamos com um site, né? Certo. Né? Que é uma ferramenta de... Um e-commerce, por exemplo. Mas ainda é uma... Talvez vai chegar um momento que sim, mas é uma maneira das pessoas nos enxergarem, né? De repente, de outras cidades. A gente trabalhou muito bem esse ano que passou também, no final do ano, a gente vendeu para muitas cidades do Rio Grande do Sul, espumantes, cestas, então, porque a gente acabou aparecendo de uma maneira ou outra para elas, né? Então, cidades vizinhas, né? Que nós também temos bastante. E isso gera a possibilidade de um clube do vinho, alguma coisa assim, já no sentido de
fornecer para essas pessoas de uma forma constante até, né? Via e-commerce ou via contatos, então. Com certeza. É até uma ideia, de repente, no futuro, a gente criar um clube do vinho. Nós temos hoje uma confraria do vinho, que faz parte da Casa Nossa, nós temos outras atividades que a gente faz dentro disso, mas não focado naquela que a pessoa ganha 2 garrafas todo mês, ou 3, ou uma que seja. A gente não tem nada formatado ainda disso, mas temos um pequeno projeto aí, pensando nisso, né? É porque a partir do momento que você começa a ser conhecido nas redes sociais, a gente sabe que às vezes é um boom, né? De uma hora para outra, tu pode cair na graça de um determinado grupo de pessoas influenciadoras e aquilo vai embora. A gente sabe de casos famosíssimos, um exemplo que eu posso dar assim que vem na memória agora, é a cerveja Coruja, né? Que nasceu aqui na nossa região e devido a alguns bons contatos que o pessoal tinha com pessoas formadoras de opinião, ela tem uma marca hoje forte que atua bastante no mercado, aqui no sul do Brasil principalmente. Sim, né? De repente você cria isso, tem uma pessoa que acaba te auxiliando, né? Os bloggers, os vloggers e tantos outros que tem por aí, os youtubers, né? São todas essas novas figuras, né, que tem nas redes sociais que geram uma expansão da tua venda do teu produto. Sim, até o Micael da Coruja é um parceiro nosso desde de longa data, que a gente inclusive criou um clube de cerveja que existe na cidade em 2008, 2009. Foi um parceiro e é um parceiro até hoje, né? E a gente percebe que o relacionamento que ele teve foi importante, né? Porque senão, hoje a gente vai numa cervejaria, Curitiba, eu estive no início do ano na Bode Brown, por exemplo, falamos, eu sou amigo do Micael da Coruja, veio o dono me receber, né? Aí nós vamos em Campinas, numa outra pessoa lá, que é o Beltramelli, que é um cara crítico de cerveja aí, nível Brasil, assim, os caras ficaram, se é amigo dele, já tu é recebido, né? Então é bacana ver que ele tem um relacionamento, construiu uma imagem, assim, muito boa, né? Eu tive a oportunidade uma vez num bar em Joinville que eu estava, aconteceu isso, né? Eu vou te mostrar uma cerveja que está fazendo sucesso. Que bom, né? É uma cerveja nacional. O cara trouxe uma garrafa de Coruja, comecei a rir nisso, eu acho que eu conheço um pouco essa história deles. Mas o legal é isso, o bom produto, com um bom trabalho de divulgação, faz com que você tenha potencialize o teu, né, a história do atendimento que a gente comentou e tudo mais, né? Sim. E isso você se sente bem presente na Casa Nossa, né? Com certeza, com certeza. É necessário. Às vezes também a gente percebe que o cliente acaba acostumando muito com a gente, né? E a pessoa diz, eu quero ser atendido por você ou por você, né? Então, porque já sabe o que gosta, ou às vezes quer a sugestão, daí daqui a pouco já confia no que tu vai sugerir, né? Porque tem que proporcionar sempre que a pessoa tenha uma experiência boa na próxima, né? Então, se possível, né? Às vezes a gente consegue, às vezes nem tanto, né? Porque paladar não é fácil. É muito pessoal, né? Mas eu fiz a consideração nesse bloco. Tem um outro lado também ruim, que é a venda direta que essas empresas que atuam hoje no comércio eletrônico fazem e que muitas vezes acaba prejudicando. O segmento do vinho tem disso, né? Tem gente vendendo coisa boa, mas tem gente vendendo coisa bem ruinzinha aí, né? Tem bastante. Tem de tudo, né? Acabam vendendo aqui na nossa cidade, com certeza, para muitas pessoas também. Aí a gente tem que compensar e buscar alguns fora daqui para conseguir vender um pouco mais também, né? Porque a gente acaba precisando fazer um pouco de volume de compra, porque se você não comprar volume, não consegue ser competitivo, né? Então, nós temos algumas parcerias com várias importadoras, inclusive, e vinícolas nacionais também. Quando compra volume, consegue comprar preço. Quando compra pouco, compra mal, né? Então, tu vai repassar ou um preço competitivo ou um preço não muito bom, que daí acaba sendo um empecilho para não vender, né? Então, isso acaba acarretando sempre parceria boa, mas um volume e tem que vender, senão não dá volume, né? Exato, aí tu não é competitivo. Bem, recebemos Dornei Melazzi, proprietário da Casa Nostra. Dornei, uma última palavra que você queira dar, uma última consideração para nós encerrarmos nosso programa. Vou dizer que temos um outlet de vinhos para aproveitar lá, que está extremamente barato, né? Só para citar um exemplo, temos um californiano chamado Wente, de 132 por R$55, fazendo um marketing grátis aqui. Então, não, tem que fazer. Mas quero agradecer a oportunidade e a confiança da sua pessoa, professor Gerson, e da própria Univates, que é uma grande instituição que chama muita gente para Lajeado, inclusive nos ajuda muito em trazer pessoas novas
não só como cliente, mas também trazer pessoas para Lajeado de outros lugares que também acabam circulando na cidade e movimentando a economia. E isso, além dos alunos, né, que tem muita gente morando e crescendo em Lajeado. Então, tenho só a agradecer e espero que as pessoas que estão nos assistindo, né, quem não nos conhece, que venham nos conhecer. Toda sexta-feira pode ir lá brindar com nós um vinho ou uma espumante, enfim. E os outros dias também, claro, né, com os pães, enfim, sempre tem pão para degustar, uns patês também para acompanhar. Muito agradecido, muito obrigado. Obrigado, Ornê. Obrigado novamente. E é isso aí, uma função da universidade é cada vez mais desenvolver, tanto econômica, política e socialmente, uma região. Agradecendo a todos os nossos telespectadores, né? Desejando a todos uma boa semana, uma boa noite, saúde e sucesso sempre. Até o nosso próximo programa. Até lá. Tchau.